pregador fala que as palavras falam com ele. Mas se chegar um momento que a palavra do Senhor não falar com quem está lendo ela, é porque você não está lendo ela como a Bíblia, a boca do Senhor, mas você está lendo ela simplesmente como um simples livro. Se você pegar ela como um simples livro, você vai ler, talvez você lê ela toda, mas você não alcança nenhuma revelação dela. Mas a partir do momento que você deleita nela, vai estudar ela como uma palavra do Senhor, sendo a boca de Deus falando, aí sim você obtém revelação da parte dela. E a palavra que eu quero compartilhar, deixa eu me encontrar aqui primeiro, antes de eu continuar, senão eu começo a falar, antes de eu começar eu já me perco. Para quem está começando é assim mesmo, vocês sabem, assim, tudo que você vai fazer na vida, que você está começando, é difícil, não é fácil. Quando eu cheguei com 15 anos de idade para trabalhar na carpintaria. Imagina só, a dificuldade toda, né? Mas chegamos aqui, estamos aqui, o Senhor tem abençoado. E gostaria de compartilhar com os irmãos, está em Colossenses, creio eu. Deixa eu pegar aqui, que fica mais fácil. Já estou velho, a idade chegando, e não para nada na mente mais. De 25 anos falando isso, sabe? Você ver. Imagina quando uns 40. Aleluia. Eu gosto de brincar, irmãos, para divertir um pouquinho, para ficar aquele clima pesado. Mas eu vim aqui com uma atitude séria da parte do Senhor. É falar com cada um de nós sobre aliança. Sobre renovar a aliança. Renovar a aliança. Vem dizendo em Hebreus, lembra? Falei que a mente não estava boa, falei Colossenses, mas é Hebreus 9, do 24 ao 18. Já está filmando? Aleluia, Senhor. Nós rendemos a Ti adoração, Pai. Nós sabemos que Tu és o único Deus que pode fazer. Se estamos aqui, Senhor, é porque nós confiamos em Ti. Hebreus 9, verso 24, a partir do 24. Bom, todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se assentar diante de Deus em nosso favor, não para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que as guardam. Espírito Santo de Deus, neste momento, eu me ponho, Senhor Deus, diante da Tua presença. Senhor Deus, transmita, Senhor Deus, a revelação que Tu tens, ó Deus, para cada um de nós nesta noite. Fala conosco, Senhor. Somos dependentes, Senhor Deus, de escutar a Tua voz. Somos dependentes, Senhor Deus, de ser movido pela Tua glória. Sabemos que o Senhor está presente neste lugar, porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, onde tem dois ou mais reunidos, ó Deus, em Teu nome. Nós não estamos aqui a não ser em outro nome, a não ser no Teu, Jesus. Por isso, Deus, fala, Senhor Deus, através desta mensagem, como o Senhor tem falado comigo, em nome do Senhor Jesus. Bom, de primeira mão aqui vem mostrando uma aliança que Jesus fez comigo e fez com você, certo? E o ponto que eu quero que vocês entendam, o primeiro ponto: o que é aliança? Aliança seria um acordo? Aliança seria um pacto? Aliança, e quando eu comecei a ver que era aliança, veio na minha mente na hora sobre o que Obama fez para favorecer os imigrantes. Ele fez uma certa aliança, um pacto. Ele deu as regras dele, ele se expôs às regras dele, falou várias coisas. Para quem tem mais informado, falou sobre
que você deveria ter um filho, ter um parente americano para entrar na lei, teria que ter mais de 5 anos dentro dos Estados Unidos, entrado antes de 2010. Isso foi uma das regras que ele pôs na lei. Então o que aprendemos? De primeiro passo, que toda aliança, ela tem certas regras, ela tem certos pontos a ser seguidos. A aliança que o Obama estava fazendo, ela abrangia muita gente. Eu estava escutando hoje, não sei, acho que foi ontem, uma certa advogada dizendo que a lei dos... que a sua filha entrou, como chama? Dream Acme. Ela... não sei se é isso não, sei que falou, tá? Só copiei. Se tiver o mouse, você fala, desculpa aí. Aí eu... Action. Dream Act. Amanhã nós conversamos isso aí, que hoje nós estamos meio ocupados. E aí faz o seguinte, ela estava falando da seguinte forma, essa advogada, que muita gente não entrou na lei por medo. Ele se condizia nas formas da lei, ele podia entrar na lei, mas por medo eles não entraram. E a lei de Cristo, ela abrange todos, mas nós talvez por medo, talvez por não querer, talvez por... não sei, talvez por alguma coisa, a gente prefere ficar fora da lei, mesmo tendo todas as condições de favorecer dessa lei, de pegar essa lei para nós. E é o que está acontecendo na lei. Eu não estou falando sobre a lei do Obama, não, tá, gente? Se vocês quiserem entrar, vocês entram. Eu vou entrar. Não sei se vocês vão querer entrar. Mas aí, aqui vamos então sobre a primeira lei que Deus fez, sobre a primeira aliança que Deus fez com o homem. Ela está registrada em Gênesis. Eu considero que uma lei perfeita, porque o homem não precisava de trabalhar. O homem alimentaria dos frutos que Deus fez. O homem não precisava de fazer nada. Nada não. Tinha que fazer muita coisa, mas não teria que sofrer tanto como nos dias de hoje. Não teria que suar, né? Por causa que depois da queda que veio a sentença sobre nós. Então eu considero que era uma lei perfeita. Vem dizendo em Gênesis, capítulo 1. Eu queria ter vivido nessa lei, mas só sobrou para Adão. Aí está bom. Vem dizendo assim, ó. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui começa a aliança de Deus comigo e com você. Porque nós somos descendentes de Adão. Nós somos descendentes do primeiro homem. Nós somos a semelhança do Senhor. E continua o versículo dizendo: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então o que era a lei? O que era a aliança que Deus fez com ele? Ele ia ser dominador, ele ia ser o controlador de tudo. Hoje em dia, desculpa estar dizendo, mas a gente não consegue controlar nem a nossa vida, não consegue nem dominar nossos próprios atos. Por quê? Porque nós estamos com a aliança talvez que corrompida, seria a palavra certa a ser dita. Então, aqui vemos que Deus, quando Ele faz o homem com as suas mãos, a nossa imagem e semelhança, Ele sopra nele. O diácono então estava pregando sobre isso aqui no domingo, ele deu uma fala sobre isso, e ele estava falando que o espírito, nós somos tricotômicos: corpo, alma e espírito. O corpo e a alma é nosso. O corpo vai ficar para fora, a alma vai ser, ou ela vai para a salvação, ou ela vai para a condenação, mas o espírito, ele é de Deus, ele é do próprio Deus. Quando Deus sopra em mim, soprou em você, Ele deixou em nós uma marca. Este espírito, ele regressará para Deus. Talvez seja isso a resposta para quando a gente entramos na presença do Senhor e começamos a adorar, começamos a louvar o Senhor, nós não queremos sair. Tem certeza que já passou por muitos isso aqui. Chegou a estar adorando ao Senhor e não queria sair daquele lugar mais. Preferia ficar ali e esquecer de tudo. Por quê? Porque o Espírito entrou em conexão com o Criador. O Espírito entrou em conexão com quem o formou. O Espírito só estava voltando para aquilo que já era dele. Ele estava voltando para casa, o que disse o Tom. E vamos voltar aqui para a aliança. E quando Deus fez essa aliança, Deus falou: domine. Você vai multiplicar, vai dominar, come tudo que você quiser. Para tudo aí para te servir. Você vai ser o dominador. Eu não te fiz para ser dominado, eu te fiz para dominar. Mas chega um certo ponto que Deus fala com ele assim: ó, mas tem um pequeno detalhe. Tem uma regra nessa aliança.
a nossa vida, a gente não caminha com ela como a gente pensamos que devemos ser. Nós não fazemos dela o que nós pensamos que devemos fazer. Tem certas regras a ser seguidas. E nesta regra, Deus falou assim com Adão: olha, está vendo aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela você não toca. Toca em qualquer coisa. Imagina o Éden, irmãos. Imagina uma coisa boa, multiplica por 1000. Mais que isso era o Éden. Era uma coisa excelente. Ele tinha direito a tudo. Mas Deus falou com ele: não toca nisso. Mas o que aconteceu? Ele não obedeceu a regra que estava na aliança de Deus. Ele desobedeceu. E com essa desobediência, veio eu e você atrás dele, herdando essa marca deste pecado. E na história da Bíblia nós vamos vendo que, como o Espírito pertence a Deus, o homem sempre buscou reconectar esta aliança. O homem sempre buscou voltar a estar na presença do Senhor. Vemos que Adão mesmo, ele ensina os filhos dele. Os filhos deles, Abel e Caim, estavam oferecendo diante do Senhor. Ou seja, eles aprenderam sozinhos? Não. Eles aprenderam porque Adão estava ensinando. E vamos olhando pelas Escrituras, levando as profetas da parte do Senhor, como o profeta Isaías, o profeta messiânico, falando: eu levantarei uma nova aliança. Esta nova aliança é a que eu estou querendo te dizer para você nesta noite. É a aliança que é de Cristo. Ele levantou há muito tempo atrás, antes de acontecer, ele já estava falando que esta aliança viria ao mundo. É a aliança que eu acabei de ler para você. E vemos também que, como vem falando, que o sacerdote, dia após dia, anualmente, eles ofereciam sacrifício. Mas tem um detalhe: esse sacrifício ele não podia acabar com o seu pecado. Ele simplesmente manchava, ele sujava o teu pecado, vamos dizer assim. Ele cobria, ele simplesmente passava assim por cima do teu pecado, mas ele não tinha o valor de arrancá-lo de você. Então foi necessário que Deus enviasse Cristo, por mim e por você, para fazer um único sacrifício, por morrer por mim e por você. E a aliança de Deus, ela continua até hoje. E vamos aqui, e o interessante é nós entendermos, não, deu certo, né? É interessante nós entendermos que o problema, que nós temos que entender, que a aliança, ninguém ao nosso redor pode desconectar nós desta aliança. Ninguém pode fazer nós sairmos da aliança que Deus fez por nós. A aliança que sai da boca de Deus, ninguém pode quebrar, a não ser você. Você com suas atitudes, você com o que você está fazendo, você pode arrancar, você pode quebrar essa aliança, mas ninguém pode fazer isso. Simplesmente você. O problema é que nós não entendemos isso. Sempre jogamos a culpa em alguém. Por exemplo, temos Saul. Saul, ele foi erguido pelos homens. Os homens pediram um rei, levantaram Saul como rei. E quando chegou o rei, Deus falou assim com ele, através da boca de Samuel: não sacrifique quando não chegar, espera para vocês ir para a batalha. O que Saul fez? Ele desobedeceu. Ou seja, ele quis pôr a regra dele na aliança de Deus. Isso não funciona. A aliança de Deus, a tua regra, ela não entra. Se você fazer uma aliança com um amigo seu, talvez ela pode ser corrompida. Talvez você não a corrompe, mas o teu amigo corrompe ela. Esta aliança é corrompida. Mas tem um pequeno problema quando Deus faz uma aliança com nós. Deus não mente. Deus não é filho de homem para que se arrependa de algo. Então, quando Deus faz uma aliança comigo e com você, meu irmão, pode ter certeza, só se você jogar fora as regras desta aliança e pisar na bola com Deus, que as coisas vão por água abaixo. Porque senão não. Porque se Deus fez uma aliança comigo e com você, essa aliança ela permanece. Essa aliança ela continua de pé. Essa aliança ela é firme sobre nossas vidas. Bom, para continuarmos João 3, vou falar de um homem. Este homem, ele se achava muito conhecido, muito entendido das coisas. Ele carregava sobre ele uma velha aliança. E essa velha aliança estava pregnada nele. Está em João, capítulo 3, verso 1. João 3, capítulo 1. Diz assim, fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse:
Mestre, sabemos que ensinas